Então, neste vídeo, nós faremos a correção da lista de exercícios sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Tudo de uma vez aqui. Então, a primeira questão pedia para completar cada sequência de números e colocar um x se elas representarem uma progressão aritmética. Então, aqui na letra A, ele não é uma progressão aritmética, porque do 2 para o 4 está acontecendo uma multiplicação por 2, do 4 para o 8 é uma multiplicação por 2, do 8 para o 16 é uma multiplicação por 2. Então, o próximo número aqui seria 128, mas ela não é uma progressão aritmética. Aqui está sendo subtraída uma unidade, menos 1, menos 1, menos 1, então ela se encaixa na definição de progressão aritmética menos 10. Aqui na letra C, mais 3, mais 4, mais 5, seguindo o padrão aqui seria mais 6 e seria 28, né? Mas não é uma progressão aritmética porque essa soma precisa ser igual na progressão aritmética. Então, a única que se encaixa com progressão aritmética é a letra B. 2. Uma progressão aritmética de razão 4 possui 5 termos. Se o último termo vale 1000, calcule o primeiro termo. Então, já foi retirando dos problemas aqui os dados. Então, a razão é 4, R igual a 4. O número de termos é 5, N igual a 5. O último termo é 1000, o último termo é o termo 5, A5 é 1000. Basta a gente utilizar aqui o termo geral da progressão aritmética, R, que é na progressão geométrica. Então, substituindo, nós temos 1000 igual a 1 mais 5 menos 1 vezes 4. 1000 é igual a A1 mais, fica 4 vezes 4, 16. A1 é 1000 menos 16. A1 é 984. Questão 3. Em cada item, os três números estão em progressão aritmética, encontre o termo desconhecido. Então, aqui existe uma soma de 14. Então, esse número anterior aqui tem que ser aquele que é somado 14 de aqui o número do meio. Então, vai ser 9, né? 9. 19, 23. Aqui, dá para fazer de cabeça, né? É o número que vai estar no meio deles, porque vai ter que somar a mesma quantidade aqui, e depois para chegar aqui só pode ser 5, aqui no meio é 10. Ou existe um truque da progressão aritmética, que é que se eu tenho 3 elementos e eles estão em PA, em progressão aritmética, o do meio é igual à média dos dois extremos. Então, aqui, o nosso número do meio seria 5 mais 15 dividido por 2, 20 dividido por 2, que dá 10. Aqui na C, a gente vai precisar usar esse truquezinho aqui, porque são frações, é difícil da gente conseguir enxergar uma razão aqui. Então, este número do meio é o 2 terços mais 32 terços dividido por 2. Então, aqui em cima dá 34 terços dividido por 2. Isso aqui fica 34 terços dividido por 6, que simplificado por 2 vai nos dar 17 terços. Ou aqui a gente podia pensar só na parte de cima, né, também, com o 2 e com 32, podia ter ignorado esse 3 e colocado no final. Questão 4. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é 5, primeiro termo A1, e a razão é 11, calcule o 13º termo. Então, eu sei todas as informações, é só jogar no termo geral. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a N é igual ao primeiro termo, que é 5, mais 13 menos 1 vezes a razão, que é 11. 5 mais
12 vezes 11, 5 mais 121, 132. Então, aqui dá 137. Na questão 5, dados A5 igual a 100 e R igual a 10, calcule o primeiro termo. Bom, A5 significa que N é igual a 5, né, porque sempre o índice aqui do A é o N. Então é só a gente jogar aqui na nossa fórmula do termo geral com N igual a 5. Aqui, esse N aqui a gente já pode, na verdade aqui a gente já pode substituir tudo. Cem igual a A1 mais N, que é 5, menos 1, vezes a razão, que é 10. 100 é igual a 1 mais 4 vezes 10. 100 é igual a 1 mais 40. A1 é igual a 100 menos 40. A1 é igual a 60. Questão 6. Numa PA de razão 5, o primeiro termo é 4. Qual a posição do termo igual a 44? Então, aqui na enunciado ele dá para a gente a razão, R igual a 5, anotei aqui. Primeiro termo 4, A1 igual a 4, anotei aqui. Ele quer saber a posição do termo igual a 44. Então, nosso AN é 44, eu quero calcular o valor de N. Só substituir na equação, 44 é igual ao primeiro termo, que é 4, mais N, que eu não sei, menos 1, vezes a razão, que é 5. Faz a distributiva aqui. Então, 5N menos 5, 44 é igual a 5N menos 1. Esse 1 soma, 45 é igual a 5N. E daí eu divido N igual a 45 dividido por 5, que dá 9. Então, é o termo da nona posição, N igual a 9. Então, 7. Considere a sequência dos números positivos e ímpares colocados em ordem crescente. Calcule o 95º elemento. Então, vamos descrever aqui a ordem dos números positivos e ímpares. Tá? Esse aqui já é suficiente. Então, dessa sequência, nós sabemos que o primeiro termo é 1, a razão é 2, porque está sendo somado 2. Eu quero saber o A, 95. E eu sei, então, portanto, que o N é 95, porque eu quero saber o A, 95. Só substituir na fórmula do termo geral, A95 igual ao primeiro termo, que é 1, mais N, que é 95, menos 1, vezes a razão, que é 2. 1 mais 94 vezes 2, 1 mais 188, então 189. Letra D. Questão 8. Numa progressão aritmética cujo segundo termo é igual a 5, A2 igual a 5, e o sexto termo é igual a 13, calcule o 20º termo. Ok. Vamos montar aqui os dois termos gerais para a gente descobrir quem é o primeiro termo, quem é a razão, e depois a gente calculou a 20. Então, aqui no A2 é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, 5 é igual ao primeiro termo, que eu não sei, mais 5 menos 1, é 2 menos 1, porque é o A2. N, que é 2, vezes a razão, que eu não sei. Então, daqui a gente tira uma equação, A1 mais R é igual a 5. Daqui da segunda a gente faz a mesma coisa, A6, A1 mais
n menos 1 vezes r, só substituir, então a 6 é 13, a 1 eu não sei, mais 6 menos 1, porque o n é 6, vezes a razão, daqui a gente chega na equação a1 mais 5r é igual a 13. Sisteminha de equações. Vamos multiplicar aqui a primeira equação por menos 1. Então aqui a gente chega em a1 menos a1 menos r é igual a menos 5, que foi a equação de cima que a gente multiplicou. A de baixo a gente mantém na mesma. Somou, a1 zerou, 5r menos r, 4r, 13 menos 5, 8. R é 8 dividido por 4, que dá 2. Escolhemos qualquer uma das equações e substituímos o r por 2. Pode ser que nessa primeira que a gente multiplicou, a1 mais r igual a 5, a1 mais 2 igual a 5, e logo a1 igual a 3. Por fim, aqui, então, agora a gente faz o termo geral do A20, para a gente calcular ele. O primeiro termo aqui a gente calculou que é 3, mais n, que é 20, menos 1, vezes a razão, que é 2. 3 mais 19 vezes 2, 3 mais 19 dá 38, então 41. Letra C de cachorro. 9, sendo a 9 igual a 21, a 7 igual a 21 e a 9 igual a 27, calcule o valor da razão. Dá para a gente fazer daquele jeito anterior e dá para a gente fazer pensando também, mas vamos fazer daquele jeito anterior, que é o mais matematicamente correto. A 7 igual a 21, então, utilizando o termo geral, a1 mais 7 menos 1 vezes a razão, igual a 21. A 9 igual a 27. Então, a1 mais 9 menos 1r é igual a 27. Só arrumando as equações, a1 mais 6r é igual a 21. A1 mais 8r é igual a 27. Assim, é meio óbvio que os dois vão ser 3, né? Mas tudo bem. Multiplicamos a primeira equação aqui por menos 1. Então, nós vamos ficar com menos a1 menos 6r igual a menos 21. A equação de baixo se mantém igual. Somou, zerou, 2r é igual a 6. R é igual a 6 sobre 2, que é 3. Então, a razão, ele só quer saber a razão, não preciso continuar com a conta e calcular o A1, porque ele só quer saber a razão é 3. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 23, então A1 é 23, a razão é menos 6, ele quer saber o elemento que é menos 13, então ele quer saber o n. Só jogar na fórmula geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Menos 13 é o primeiro termo, que é 23, mais n menos 1 vezes a razão, que é menos 6. Cuidado com esse número negativo, tem que pôr parênteses. Menos 13 é igual a 23, menos 6n, mais 6. Que aqui, distributiva, negativo vezes negativo fica positivo. Menos 13 é igual a 29 menos 6n. Menos 6n é igual a menos 13 menos 29. Menos 6n é igual a menos 42. N é igual a menos 42 dividido por menos 6, que dá 7. Então, é o elemento da sétima posição. 11.
Se no mapear o quinto termo é 30 e o 20º termo é 60, calcule a razão. É a mesma coisa que a 9, né? A mesma coisa. Então, montando os termos gerais, 30 igual a A1 mais N menos 1, N aqui é 5 vezes a razão, então só arrumando isso aqui ficamos com A1 mais 4R igual a 30. Nesse aqui de baixo, 60 é igual a 1 mais 20 menos 1R. De novo, arrumando, A1 mais 19R igual a 60. Sisteminha de equações, multiplica a primeira equação aqui por menos 1. Isso daqui. Então, nós vamos ter aqui um novo sisteminha. Menos A1 menos 4R igual a menos 30. A equação de baixo se mantém na mesma. A1 mais 19R igual a 60. Somo as duas equações, zerou A1. 19 menos 4, 15R, 60 menos 30, 30. R é igual a 30 dividido por 15 igual a 2. E eu não preciso prosseguir, porque ele só quer saber qual é a razão. Então, Marcos e Paulo vão fazer um concurso para eles resolverem estudar todos os dias. Marcos vai estudar 2 horas por dia a partir de hoje. Paulo vai estudar apenas 1 hora. E nos dias que se seguem, vai aumentar o tempo de estudo em meia hora cada dia. Considere os seguintes dados. Determine o número de horas que, letra A, Paulo estudará no 16º dia. Então, letra A. No primeiro dia, Paulo estudou 1 hora. A cada dia ele está aumentando em meia hora o seu tempo de estudo, 0,5. Tá? Não vamos trabalhar em minutos, vamos trabalhar em horas. Então, 0,5 horas. Ele quer saber quanto tempo ele vai estudar no N igual a 6. Então, é só substituir direto na fórmula geral. A6, no caso, né, aqui. É igual ao primeiro termo 1 mais N, que é 6, menos 1, vezes a razão, que é 0,5. Então, aqui nós temos 1 mais 5 vezes 0,5. Isso aqui é 1 mais 2,5, que é igual a 3,5 horas. Como assim é uma conta pequena, poderia ter escrito, né? No primeiro dia 1 hora, no segundo dia 1,5, no terceiro dia 2, depois 2,5, depois 3, depois 3,5. Contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Está aqui a resposta. Numa situação de desespero, nada impede que vocês façam isso. Só que na letra B isso já ficaria inviável de fazer. Na letra B ele quer saber o total de tempo que ele vai estudar até o 16º dia. Então teria que escrever os 16 elementos e daí somar eles. Aqui na letra B, convém usar a fórmula da soma da progressão aritmética, porque eu quero saber a soma dos 16 dias, que será A1 mais AN vezes N sobre 2. Aqui no caso, N igual a 16. Então, eu primeiro preciso calcular o A16 para colocar aqui. Então, aqui no A16, vou fazer aqui embaixo rapidinho, é 1 mais 16 menos 1 vezes a razão, que é 0,5. Então, vai ficar 1 mais 15 vezes 0,5. 1 mais 7,5, que é igual a 8,5 horas. Então, somando o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 8,5, vezes o número de termos aqui, que é 16, sobre 2. Esse 2 eu já posso cancelar com esse 16 ali. Sobra 8. Então, aqui nós temos 9,5 vezes 8. 9,5 vezes 8, 76 horas.
13. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. Aqui a gente precisa, então, utilizar a fórmula da soma. Na verdade, a gente vai precisar usar a fórmula da soma nos 3. Então, vou escrever aqui SN é o primeiro mais o enésimo termo vezes N sobre 2. Só para a gente poder consultar aqui a fórmula sempre que a gente precisar, e não precisa ficar reescrevendo ela. Então, vamos calcular o A50, e depois a gente só usar a fórmula da soma. A gente vai precisar na 4 calcular o A25, né? E na 15 a gente só usar a fórmula da soma. Então, A50 é o primeiro, que é 2, mais N, que é 50, menos 1, vezes a razão. Aqui a razão é 4, né? Vezes 4. Então, é 2 mais 49 vezes 4, 2 mais 160 mais 36, 196, 198. 196, né? 196. Isso, 196 mais 2, 198, tá certo. 198. Feito isso, é só a gente aplicar aqui a fórmula da soma. Vou fazer ela de outra cor aqui do lado. SN é o primeiro, que é 2, mais o último, que no caso que é 198, vezes o número de termos, que é 50, dividido por 2. Já podemos simplificar esse 50 aqui com o 2, sobra 25. Então, aqui fica 200 vezes 25, e isso vai dar 50 com 2 zeros, 5.000. 14, mesma coisa da 13, calcularemos o A25 e depois aplicaremos a fórmula da soma. Então, o primeiro termo aqui é 1, mais N é 25, a razão aqui é 6, né? 6 vezes 6. Então, ficamos com 1 mais 24 vezes 6. 24 vezes 6 dá 144, mais 1, 145. Então, aqui a soma dos termos aqui será o primeiro, 1, mais o último, 145, vezes o número de termos 25 sobre 2. Fica 146 vezes 25 sobre 2. Fazendo isso na calculadora, 146 vezes 25 dividido por 2, 1825. E na 15, já é mais direta, qual é a soma dos números inteiros de 1 a 350. Então, eu sei o primeiro termo, que é 1, eu sei o último termo, que é 350, e eu sei o número de termos, que é exatamente 350. Então, é só substituir na equação. Sn é igual ao primeiro, que é 1, mais o último, que é 350, vezes o número de termos, que é 350, sobre 2. Então, fica 351 vezes 350 sobre 2. Isso aqui nos rende 51 vezes 350 dividido por 2, 61.425. Um incêndio no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que durou exatamente 6 dias, devastou 60 hectares nos 3 primeiros dias.
Suponha que, a partir do segundo dia, o fogo tenha destruído sempre 8 hectares, a mais que no dia anterior. A partir desses dados, calcule em hectares a área que foi destruída pelo incêndio no primeiro dia. Certo, então aqui a gente sabe que a razão é 8. Certo? Então, aqui a razão é 8. Então, vamos usar aqui essa informação da soma dos 3 dias, que deu 60. Então, o que seria isso aqui? Seria que o primeiro mais o terceiro dia vezes 3 dividido por 2 deu 60. Então, vamos substituir aqui esse A3 pela forma geral dele. Então, A3 é A1 mais N menos 1 vezes a razão, que a gente já sabe aqui que é 8, né? Então, aqui nós ficamos com A1 mais 2 vezes 8, A1 mais 16. Então, esse A1 mais 16 eu vou colocar aqui no lugar do A3. A1 mais A1 mais 16 vezes 3 sobre 2 igual a 60. E aí, agora a gente fica com uma letra só. Então, 2A1 mais 16 vezes 3. Esse 2 já vou multiplicar ali no outro lado, 120. Vou dividir por 3. Então, dá 40. 2A1, esse 16 eu vou subtrair. Vai ficar 24. A1 igual a 12 hectares destruídos no primeiro dia. Agora, na letra B, ele quer saber quantos foram destruídos nos 6 dias inteiramente. Então, eu preciso calcular o A6. E depois que eu calcular o A6, eu vou calcular a soma dos 6 termos. Então, vamos... Deixa eu apagar aqui só o que a gente não precisa. Só vamos anotar aqui que é 12. Bom, nos 6 dias, então vamos calcular aqui primeiro o A6. A6 é o primeiro, que é 12, mais N menos 1 vezes a razão. 12 mais 5 vezes 8. 12 mais 40, 52 hectares no sexto dia. E agora aqui a gente calcula a soma dos 6 dias. Então, o primeiro mais o último, vezes o número de termos, sobre 2. Esse 2 já vou simplificar com o 6 ali. Dá 3. Então, nós ficamos com 12 mais 52 vezes 3. Isso aqui dá 64 vezes 3. E 64 vezes 3 vai dar 180, 192 hectares. Dezessete. Observe a tabela de Pitágoras. Ele quer saber a soma de todos os números dessa tabela até a 20ª linha. Vamos olhar ela, cada coluna. Cada coluna vai ser uma progressão, uma PA. Aqui com razão 3,
aqui com razão 4, aqui com razão 5. Então, vamos calcular a soma dessas três linhas até o 20º, depois a gente soma todos os resultados. Então, da primeira coluna, vamos calcular o A20 dela. Então, o primeiro termo é 3, mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. 3 mais 19 vezes 3, isso aqui vai dar 60. Depois aqui a gente faz a soma deles. Então, soma dos 20 aqui da primeira coluna vai ser o primeiro termo, que é 3, mais o último, que é 60, vezes o número de termos 20 sobre 2. Esse 20 já simplifica com 2, fica 10. 63 vezes 10, 630. Então, toda a primeira coluna aqui, até o elemento 20, deu 630. Vamos fazer agora o da segunda coluna. Então, A20 é igual ao primeiro termo da segunda coluna, que é o 4, mais 20 menos 1 vezes a razão, que é 4. Isso aqui fica 4 mais 19 vezes 4, isso aqui dá 80. Feito isso, agora a gente faz a soma, vou fazer de outra cor. Então, soma desses 20 será 4 mais 80 vezes 20. Dividido por 2, esse 20 já simplifica com o 2, fica 10. 84 vezes 10, 840. Então, toda a segunda coluna até o 20º elemento dá 840. E agora a gente faz a mesma coisa para a terceira. Calculamos o A20 da terceira, primeiro elemento 5, mais 20 menos 1 vezes 5, que é a razão ali. Isso aqui dá 5 mais 19 vezes 5, isso aqui dá 100. E por fim, calculamos a soma desses números aqui. Então, essas duas voadas será 5 mais 100 vezes 20 sobre 2. De novo, esse 20 já simplifica com 2, fica 10. Então, fica 105 vezes 10, 1050. Então, a soma de todos os elementos desta coluna aqui até o 20º dá 1050. Por fim, agora a gente vai somar todas essas linhas aqui, as colunas. Então, 630 mais 840 mais 1050. E essa soma aqui dá um total de 2.520. 18. Enem. O gráfico, obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas no ano de 2011 será igual a... Bom, isso aqui é uma progressão aritmética, certo? Então, para calcular, nós queremos saber o 2011. Nós podemos usar como referência, então, o primeiro e último dado que a gente sabe. Tá? Então, nós sabemos esse primeiro dado aqui de 1983, nós sabemos esse dado de 2007. Não vamos ficar trabalhando em anos, vamos chamar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Nós sabemos, então, o primeiro e o sétimo termo dessa sequência. O primeiro termo é 239, o sétimo termo é 461. Então, vamos calcular a razão, certo? Então, o termo A7, que é 461, ele é o primeiro termo, que é 239, mais N, que é 7 menos 1, vezes a razão que nós vamos calcular. 461 é igual a 239, mais 6R,
Então, daqui sai que 6R é igual a 222, R é 222, dividido por 6, que dá 37. Agora eu quero saber o ano de 2011. O 2011, gente, notem que aqui ele está subindo de 4 em 4 anos, né? Então, o próximo 2011, na sequência, seria o elemento 8, né? Então, basta eu pegar o elemento 7 e somar a razão dele. Não preciso fazer o termo geral. Então, o elemento 7 é 461, mais a razão, que é 37, dá 498 espécies. Questão 19. Dois ciclistas estão em fases distintas de preparação. O técnico desses atletas elabora um planejamento de treinamento para ambos, estabelecendo o seguinte esquema. Ciclista 1. Iniciar o treinamento com 4 km de percurso e aumentar a cada dia 3 km. Ciclista 1. 4 km no primeiro dia seria o A1, aumentar 3 km, R igual a 3. Ciclista 2. Iniciar o treinamento com 25 km e aumentar a cada dia 2 km percorridos. Sabendo que esses ciclistas iniciaram o treinamento no mesmo dia e que o término desse treinamento se dá quando os atletas percorrem a mesma distância em um mesmo dia, pode-se afirmar que, ao final do treinamento, o ciclista 1 percorre uma distância total de... Bom, vamos montar o termo geral dos dois. Nós queremos saber quando eles vão ser iguais, primeiro para saber em que dia que eles pararam de andar, o treinamento, né? Então, AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, aqui o AN é 4 mais 3N menos 3. Então, aqui o AN é 3N mais 1. Aqui no segundo, AN é 25 mais N menos 1 vezes 2. 25 mais 2N menos 2. Então, isso aqui dá 2N mais 23. Então, agora nós queremos saber quando eles vão ser iguais. Então, quando 3N mais 1 for igual a 2N mais 23. Então, 3N menos 2N é igual a 23 menos 1. N é igual a 22. Então, no 22º dia, vai ser o dia que eles vão dar a mesma quantidade, porque nós igualamos aqui os termos gerais deles, e eles vão dar a mesma quantidade. Então, N é igual a 22. Agora eu quero saber quantos quilômetros o ciclista vai andar, o ciclista 1 andará até o final do treinamento. Então, aqui agora a gente vai ter que somar o quanto ele andou em cada dia. Tá? Então, para isso a gente tem que usar a fórmula da soma. Na fórmula da soma é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, eu preciso saber o A1, que eu já sei que é 4, eu preciso calcular o AN. Então, eu preciso calcular o A22. O A22 é o A1, que é 4, mais N menos 1, vezes a razão dele, que é 3. 4 mais 21 vezes 3, 4 mais 63, 67 quilômetros neste 22º dia. Agora, então, é só fazer a soma aqui. Sn é igual ao primeiro termo dele, que é 4, mais 67, vezes o número de dias, que é 22, sobre 2. Então, nós temos aqui 71 vezes 11, se eu já simplificar esse 22 com o 2, o que me dá 781 quilômetros, letra A.
Questão 20, dada a progressão aritmética 13, 20, então a soma do 30º até o 42º termo é. Bom, vamos calcular o 30º, vamos calcular o 42º termo. Então aqui nós sabemos o primeiro termo, que é 13, a razão, que é 7, né? Está informando que é uma progressão aritmética, a razão 7. Então, primeiro vamos calcular, então, o A30. Então, o A30 é 13 mais n menos 1 vezes a razão. Mais 29 vezes 7. Isso dá 13 mais 203. Isso aqui dá 216. Vamos calcular aqui o A42. Então, 13 mais 42 menos 1 vezes 7. Nós temos aqui 13 mais 287. Então, isso aqui dá 300. Agora, basta que a gente faça a soma dos termos do 30º ao 42º. Eu vou considerar o meu 30º termo como o primeiro termo, então, ou melhor, vamos ver quantos termos que foram do 30º até o 42º. Do 30º até o 42º, contando eles, são exatamente 13 termos. Tá? Então, a gente tem o 30º, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, cuidado para não colocar 12, é 13, não é 12. Tá? Então, agora a gente faz a soma desses 13 termos. Então, o primeiro termo, que na verdade a gente está considerando o 30º, que é 216, mais o último termo, que é 300, vezes 13, dividido por 2. Isso aqui dá 516 vezes 13 dividido por 2. Isso aqui dá 258 vezes 13, totalizando 3.354. Letra C. Questão 21. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira, está aumentando de 2 em 2, né? As demais compõem a mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 652 poltronas? Eu quero saber o N. Eu quero saber o N, só que eu preciso, esse N ele provém da soma, né? Então, a soma, eu quero saber quantos elementos para a soma dar 620. Então, vamos usar a fórmula da soma. Sn é igual ao primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2. O primeiro termo eu sei que é 12. O último eu não sei qual que é. O número de termos eu não sei qual que é. Isso aqui é 620. E agora, como sair deste problemão? Bom, convém a gente pegar esse AN e escrever ele no termo geral aqui. A1 mais N menos 1 vezes a razão, porque eu sei o A1 que é 12, e eu sei a razão que é 2. Então, isso aqui dá 12 mais 2N menos 2, 2N mais 10. Então, eu vou pegar esse 2N mais 10 e vou colocar aqui em cima, no lugar do AN. Perdi a caneta, cadê a caneta? Achei. Então, aqui nós ficamos com 12 mais 2N mais 10 vezes N dividido por 2
igual a 620. Continuar aqui embaixo. 2n mais 22 vezes n sobre 2 igual a 620. Eu vou me livrar desse 2 dividindo aqui. E aqui eu vou fazer a distributiva do n, que ele está multiplicando. 2n quadrado mais 22n igual a 1.240. Vou dividir tudo isso aqui por 2. Então, n quadrado, porque todos são pares, mais 11n igual a 620. Eu vou subtrair 620 no primeiro membro. N quadrado mais 11n menos 620 igual a zero. Senhoras e senhores, isso é uma equação do segundo grau. A gente precisa resolver ela com a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. O A é 1, o B é 11, o C é menos 620. Primeiro passo é calcular o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. 11 quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 620. 11 ao quadrado é 121. 4 vezes 620. 4 vezes 620 dá 2.480. Perdi o mal do cursor. Dá 2.480 mais 121, 2.701. 2.601. Terceira parte, acabar a conta x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos 11 mais ou menos raiz de 2.601 sobre 2 vezes 1. Então, aqui nós temos menos 11 mais ou menos raiz de 2.601, por incrível que pareça, vai dar exato. Raiz de 2.601 dá 51. Vezes 2. 51 ano do Mundial do Palmeiras, diga-se de passagem. Então, agora a gente abre no caso positivo e o caso negativo para encerrar. Menos 11 mais 51 sobre 2, menos 11 menos 51 sobre 2. Então, aqui fica 40 sobre 2, que dá 20, menos 62 sobre 2, que dá menos 31. Bom, não faz sentido falar em menos 31 fileiras, então a resposta final é 20. Vão ter casos, então, que a gente vai cair nesse tipo de questão, que é preciso usar a equação do segundo grau para resolver. 22. Uma criança anêmica pesava 8,3 kg. Então, isso é o inicial, né? Então, primeiro termo, 8,3. O médico fez com que engordasse 150 gramas por semana. Vamos colocar esse 8,3 quilos em gramas aqui. E a gente trabalha só com o número inteiro. Razão é 150, então, durante 4 meses. 4 meses são... cada mês tem 4 semanas, são 16 semanas, logicamente. Eu quero saber quanto ela pesava na 15ª semana. Não é soma, porque eu não vou somar o peso dela das 15 semanas. Eu quero ver só qual era o peso dela na 15ª semana. Então é só fazer o termo geral a 15. A 15. Esse 16 aqui ele não vai se aplicar. É só do contexto do problema. Então, a 15 será o primeiro,
que é 8.300, mais 15 menos 1 vezes 150. 8.300 mais 14 vezes 150. E aí a gente fica, então, com 14 vezes 150 dá 2.100. Que mais 8.300 dá 10.400 gramas, que é a mesma coisa que 10,4 quilos. Questão 23. No decorrer de uma viagem que teve a duração de 6 dias, um automóvel percorreu 60 km no primeiro dia, 80 no segundo dia e 100 no terceiro dia. A razão é 20, né, gente? Está aumentando de 20 em 20 km. E foi assim sucessivamente até o sexto dia. Calcule o total de quilômetros percorridos. Agora sim está se relacionando à soma, né? Então eu preciso calcular primeiro o A6 e depois fazer a soma do A1 até o A6. Então A6 é o A1, que é 60, mais N menos 1 vezes a razão, que é 20. 60 mais 5 vezes 20. 5 vezes 20 é 100. Então dá 160. Então calculamos aqui o A6. Agora a gente faz a soma do A1 até o A6. A1 mais A6 vezes 6 sobre 2, que seria N, eu já troquei por 6, né? Então aqui trocando, ficamos com 60 mais 160 vezes 6 sobre 2. Aqui eu vou simplificar, vai ficar 3. Então nós temos 220 vezes 3, que dá 660, que é a nossa resposta aqui da questão 23. Questão 24, agora a gente já está entrando na progressão geométrica, que é só escrever o termo seguinte. Então aqui a nossa razão é 2, então o termo seguinte aqui seria 8. Aqui a nossa razão está sendo multiplicado por 5. Só basta olhar por esses dois aqui. Então seria 75 o próximo termo aqui. Aqui está sendo multiplicado por raiz de 2. Então o próximo termo seria 8. Aqui está sendo multiplicado por menos 6. Então, o próximo número seria mais, porque fica vezes menos 6, 648. Aqui na 24. 25. Escreva uma PG de 4 termos, dado A1 igual a 3 e razão igual a 2. Então, primeiro termo. Para obter o segundo termo, a gente multiplica por 2. Então, 6. Para obter o próximo termo, multiplica por 2, 12. Para obter o próximo termo, multiplica por 2, 24. Está aqui nossa PG de 4 termos. 26. Classifique em crescente, decrescente ou oscilante as progressões geométricas. Aqui a gente tem que se lembrar lá das condições para ser crescente ou decrescente, ou a gente pode simplesmente observar os números. Aqui na letra A está diminuindo, decrescente. Aqui na letra B está aumentando, crescente. Aqui na C está positivo, negativo, positivo, negativo, oscilante. Fechou. 27. Numa PG tem-se que A1 é 3, A8 é 384. Calcule a razão. Então vamos lá, letra A. A N é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. Cuidado para não confundir fórmula de PA com fórmula de PG. Vamos calcular então aqui o A8. A8, que é 384, é o primeiro termo, 3, vezes a razão, elevado a N, que é 8, menos 1. Então, nós temos, vamos dividir esse lado aqui por 3. Então, vai dar
e 126, né? 126. Eu acho. 384 dividido por 3. 128, óbvio. Vou parar de tentar fazer. Ah, eu apaguei sem querer. Tá. Então, bom, aqui na questão 27, então ele diz, numa PG tem-se que A1 é 3, A8 é 384. Calcule letra A, a razão. Vamos montar aqui o termo geral do A8. Cuidado para não confundir fórmula de PG com fórmula de PA. Isso aqui é 384. Então, 384 é igual ao primeiro termo, 3 vezes a razão, elevado a n, que é 8 no caso, menos 1. Se eu dividir 384 por 3 dá 128, que é igual a razão elevado a 7. Se eu fatorar o 128, vai dar 2 elevado a 7, né? Fatorar quer dizer colocar, divide por 2, vai dar 64, divide por 2, 32, tanto assim por diante. Vai dar 7 números 2 aqui, então 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 igual a Q elevado a 7, então Q igual a 2. Calcule o terceiro termo. Bom, terceiro termo, nós queremos saber o A3. Então, A3 é o primeiro termo. 3 vezes a razão 2, elevado a n, que é 3 menos 1. 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, o terceiro termo é 12. Letra A é 28. O primeiro termo de uma progressão geométrica é 5 raiz de 2, e a razão é a raiz de 2. E o último termo é 80. Calcule quantos termos tem essa progressão geométrica. Bom, a n é igual a 80, vamos montar aqui a forma geral. A forma geral é A1, que é 5 raiz de 2, que multiplica a razão, que é raiz de 2, elevado a n menos 1. Vamos dividir este 80 por 5 raiz de 2. Tá? Ou tem um truquezinho aqui que a gente pode fazer, que é olhar essa raiz de 2 aqui, ó. Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base, que a gente pode usar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base, que soma os seus expoentes. Aqui o expoente é 1. Então, a gente fica com 5 vezes raiz de 2 elevado a n só. Que daí esse 1 soma com esse menos 1 aqui. É um truquezinho para a gente resolver isso. Divide por 5 esse 80. Então, vai dar 16. Tá? Vamos fatorar o 16. 16 é 2 na quarta. E essa raiz de 2 eu vou escrever como expoente fracionário, que nem a gente viu no passado. Multiplica n sobre 2. Mesma base, cortou 4 igual a n sobre 2, n igual a 8. Então, essa sequência possui 8 termos. Seu quinto termo, A5 é o primeiro, 5 raiz de 2, que multiplica a razão raiz de 2, elevado a n menos 1, que nesse caso é 4, né? Raiz de 2 elevado à quarta vai dar 4. Então, 5 vezes 4, a raiz de 2 continua aqui, sozinha, 20, raiz de 2. Talvez essa questão seja um pouquinho difícil, porque vem com raiz. Tá? Talvez não tenha sido uma boa questão
para começar aqui, mas não se assustem com as raízes. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado, nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$ 1 pelo primeiro dia de trabalho, nos dias seguintes o dobro do que ela receberia no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a oferta, quanto ela teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Então, isso aqui é uma progressão geométrica, porque está dobrando. Dobrar significa multiplicar por 2. Então, daqui do problema a gente já tira que o primeiro termo é 1, a razão é 2, certo? E o número de dias trabalhados por ela, segunda a sábado, dá 6 dias em 2 semanas, 12. Tá? Agora a gente usa aqui a nossa fórmula da soma de n termos da progressão geométrica, que é o primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. O primeiro termo é 1, a razão é 2 elevado a 12 menos 1, dividido por 2 menos 1. 2 elevado a 12 dá 4.096 menos 1 dividido por 1. Isso aqui dá 4.095. Então, por 12 dias de trabalho, ela receberia 4.095. Então, ela foi um pouquinho trouxa nesse caso. Porque, olha, trabalhar 2 semanas e receber 4.000 é para poucos. 30. Uma praga atacou uma criação de aves. No primeiro dia, uma ave adoeceu, no segundo dia, 2, no terceiro dia, 4, e assim por diante até o 8º dia. Nenhuma das aves morreu. Sabendo-se que no fim do 8º dia não havia nenhuma ave sem a doença, qual é o total de aves nesta criação? Então, nós queremos saber o total de aves que tinham lá no lugar, nós queremos saber a soma de todas as aves doentinhas. Primeiro termo é 1. Número de dias da doença é 8, que no 8º dia todas adoeceram, fim do 8º dia. E a nossa razão aqui é 2, porque a cada dia está dobrando o número de aves doentes. Só usar a fórmula, primeiro termo, multiplicando a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Lembrando que isso aqui é finito, né? 8. A gente tem o número de termos, então a gente usa a fórmula da PG finita. Primeiro termo é 1, que multiplica a razão 2 elevado a 8 menos 1, dividida pela razão 2 menos 1. 2 elevado a 8 menos 1 sobre 1. 2 elevado a 8 é 256, que menos 1 dá 255. Então, 255 aves. 31. Determine a soma dos termos das seguintes progressões geométricas infinitas. Então, lembrando, soma da progressão geométrica infinita é o primeiro dividido por 1 menos a razão. Então, a gente precisa identificar a razão em cada um deles. Na letra A, é difícil de ver a razão assim direto, mas a gente usa o truquezinho, então, o número dividido pelo seu anterior. Então, a razão aqui é 2/5. Então, é só a gente fazer aqui o primeiro termo, que é 10, dividido por 1 menos 2/5. 1 menos 2/5 é 3/5. Inverte a de baixo, multiplica pela de cima, 50 terços. Letra B. Na letra B é mais fácil de enxergar a razão, é meio a razão, porque está dividindo cada vez por 2, era 5, virou 10, virou 20. Então a razão é meio. Então a soma é 3/5 dividido por 1 menos meio. 3/5 dividido por meio. Então isso aqui dá 3/10. Na verdade, não.
3/5 dividido por 1/2, inverte a de baixo, multiplica pela de cima, 6/5. Então, aqui na letra C, a razão é tranquila de enxergar, né? Está sendo dividido por menos 10. Então, aqui na letra C, a soma será o primeiro termo, 100, dividido por 1 menos a razão, que é menos 1/10. Então, fica 100 dividido por 1 mais 1/10. 100 dividido por 11/10. Então, inverte de baixo, multiplica pela de cima, 10/11. 1000/11 é a soma desta PG. E na letra D, a razão agora é só 1/10, está sendo dividido por 10 cada vez mais, né? Dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000. Então, primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. 1 menos 1/10 sobra 9/10. 9/10, aqui corta os 2 10, 2 nonos. (32) A soma dos termos de uma PG decrescente infinita é 128. E a razão é 1/4. Calcule o segundo termo. Bom, então a gente vai, com a fórmula da soma da PG, a gente calcula o primeiro termo. E sabendo a razão, que a gente já sabe, a gente obtém o segundo termo a partir do primeiro. Então, 128 é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão, que é 1/4. Então, 128 é o primeiro termo, dividido 1 menos 1/4, 3/4. 128 é A1 vezes 4/3, inverte de baixo, multiplica pela de cima, né? Então, 4A1 é igual a 128 vezes 3. A1 é igual a 384 dividido por 4, isso aqui vai dar 96. Então, nós sabemos o primeiro termo, que é 96. Para obter o segundo termo, a gente multiplica o primeiro pela razão. Então, A2 é A1 vezes a razão. 96 vezes 1/4, isso aqui nos rende 24. (33) Uma forte chuva começa a cair no IFC Camboriú, formando uma goteira no teto de uma das salas de aula. Não, isso aqui não é no IFC Camboriú, não. Não tem goteira. É na UFRJ, então. Uma primeira gota cai e 30 segundos depois cai a segunda gota. A chuva se intensifica de tal forma que uma terceira gota cai 15 segundos depois da queda da segunda gota. A terceira gota cai 15 segundos após a queda da segunda gota. Assim, o intervalo de tempo entre as quedas da gota consecutiva se reduz à metade. Metade significa que a razão é meio. E o primeiro tempo ali foi que o que acontece? O primeiro pingo ele não tem um número definido, né? Então, o segundo pingo cai 30 segundos depois do primeiro, mas o primeiro não tem um tempo definido. Então, só para seguir a sequência, a gente vai dizer que ele é um minuto, né? 1 minuto. E que esse minuto vai sendo dividido. Então, ele vira 30 segundos, vira 15 segundos. Tá? Então, quer saber quanto tempo a goteira se transformará num fio de água contínuo, ou seja, quando não existirá tempo, ou seja, é infinito, e está sendo dividido por meio. É só eu fazer a soma
dos n termos. 1 menos meio, isso aqui dá 1 dividido por meio, isso aqui dá 2 minutos. Desses 2 minutos, a gente precisa descontar aquele primeiro valor que a gente colocou só para fazer a conta, esse 1, né? Porque, na verdade, a primeira gota ela caiu e aí deu os 30 segundos para cair a segunda gota. Então, esse 1 foi só um valor representativo que a gente começou. Então, 2 menos 1, 30, 60 segundos. Então, 2 menos 1, 60 segundos, né? 1 minuto, né? Dá 60 segundos. Então, após 60 segundos de chuva, essa goteira vai virar um fio contínuo. Rápido, né? 34. Escreva o primeiro termo e a soma dos termos de uma PG decrescente infinita. Bom, 34. O primeiro termo e a soma dos termos de uma PG decrescente infinita são, respectivamente, 4 e 12. Escrever essa PG. 4, soma é 12. Bom, infinita decrescente, posso aplicar a soma, aquela formulazinha A1, 1 menos Q. 4 dividido por 1 menos a razão é 12. 4 é 1 menos a razão vezes 12. 4 é igual a 12 menos 12Q. Menos 12Q é igual a 4 menos 12 menos 8, que é menos 8 sobre menos 12. Isso aqui dá para simplificar por 4. Então, vai ficar 2 terços. Então, a minha PG é 4 e a razão dela é 2 terços. Então, 4. Multiplico por 2 terços. Vai dar 8 terços. 8 terços. Estou pensando no próximo termo já. 8 terços. Se eu multiplicar por 2 terços, vai dar 16 nonos. Se eu multiplicar por 2 terços, vai dar 32. 27 avos. O próximo, 64, é 81, e assim por diante. 35. Um hotel fazenda planeja iniciar suas atividades em determinada região, comercializando pacotes de use. Sua meta para o primeiro ano é vender 25 pacotes no primeiro mês, 50 pacotes no segundo mês, 100 pacotes no terceiro mês e assim por diante. Qual a meta de pacotes a ser vendida no 12º mês? Eu quero saber A12. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu sei o primeiro termo, que é 25, e a razão está dobrando, a razão é 2, né? Então, 25 vezes 2 elevado a N menos 1. N aqui é 12. 25 vezes 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 é 2.000. 25 vezes 2.000 é 1.024, 2.048. 25 vezes 2.048 nos dá 5 vezes 2.048, 50.375 pacotes. Seguindo por mais tempo de planejamento, qual mês terá a meta de 6.553.600 pacotes? 6.553.600 pacotes é igual a A1, que é 25, vezes Q elevado a N menos 1. Eu sei o que é 2, né? Eu já podia ter escrito 2 aqui. Bom, vamos dividir por 25 esse número grandão ali. Então, 6.553.600 dividido por 25 dá 262.144, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Aí a gente fatora esse 262.144, divide por 2, por 2, por 2. Isso aqui vai dar 18. 2 elevado a 18. Então,
2 elevado a 18 é igual a 2 elevado a n menos 1, corto as bases, 18 é n menos 1, n igual a 19. Então, no 19º mês, a meta vai ser essa meta inviável de vender 6.553.600 pacotes. 36. O número de turistas que passam por certa região americana aumenta aproximadamente 2% ao ano. Então, a razão é 1,02, porque se aumenta 2% ao ano, quer dizer que vai ser 102%. Estamos falando de aumento. E 102% em número absoluto, ou decimal, é 1,02. Se no ano de 2017 a quantidade de turistas foi de 1 milhão, então no ano de 2017 a gente pode considerar o A1, 1 milhão. Qual será o número de turistas que passaram por essa região em 2020? 17 é A1, 18 é A2, 19 é A3, 2020 é A4. E em 2030, 21 é A5, 22 é A6, 23 é A7, A8, me perdi. 22 é A4, 2, 3, 4, 22, 23, 24. 2020 é A4, 21, A4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, nós estamos falando aqui do A14. É óbvio, é somar 10, mas tem que tomar cuidado porque às vezes a gente faz só uma subtração e, por exemplo, do A17 para o A22 a gente poderia pensar, vai ser o A3, não vai ser o A4. Tá? Então eu quero saber essas duas. É só montar a fórmula aqui. A4 é 1 milhão vezes 1,02 elevado a n menos 1. Então aqui nós temos 1 milhão vezes... Vou escrever 10 na 6, que é mais rápido de escrever. 1,02 ao cubo, isso a gente faz tudo na calculadora. 1,02 ao cubo dá 1,061208 vezes 1 milhão. Então, aqui nos dá um total de 1.061.208 turistas. No A14, parece nome de avião, A14. 1,02 elevado a 14 menos 1. Então, 1 milhão vezes 1,02 na 13. 1,02 elevado a 13 dá 1,29360663. Isso vezes 1 milhão. Aí eu vou aproximar para ficar inteiro, né? Então, 1.293.607 turistas. Isso em 2030. Questão 37. O vazamento de uma piscina provocou a perda de 2 litros de água no primeiro dia. Vamos considerar tudo positivo, tá? 2, perdeu 2 litros. O orifício responsável pela perda aumentando no dia seguinte foi o dobro do anterior. Então, no A2 foi 4. Razão igual a 2. Qual o número total de litros de água perdido até o 12º dia? Então, aqui é uma soma finita, porque a gente sabe que seria a soma de 12 termos. Então, A1, que é 2, multiplicando a razão, que é 2, elevado a n, menos 1 dividido pela razão, menos 1. 2, que multiplica 2 elevado a 12, 2 elevado a 12 dá 4.096. 4.069, não, 4.096. Fala uma coisa, escreve outra.
menos 1. 2 menos 1 dá 1, não precisa escrever. Isso aqui, menos 1 dá 4.065 vezes 2, 8.190 litros. Perdeu 8 metros cúbicos de água até o 12º dia. Um fabricante de bebidas artesanais, é água, tá? Água artesanal, produziu 240.700 unidades em um período de 11 meses. Então, a soma dos 11 meses, né? Soma dos 11 meses deu 4.700 unidades de água. Considerando que no primeiro mês da produção foram X unidades e nos demais foi o dobro, então 2x, depois 4x, assim por diante. Qual é o valor de x? Então a gente sabe que aqui a razão é 2 de novo. Só utilizar a fórmula da soma. E 700 é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão 2 elevado ao número de termos, que é 11 menos 1, dividido por 2 menos 1. 240.700 unidades de água vezes x. 2 elevado a 11, então, é 2.048, menos 1, 2.047. Então, x igual a 204.700 dividido por 2, 4, 7. Isso aqui vai dar 100. Então, no primeiro dia foram produzidas 100 unidades da bebida, da água. E para a gente encerrar a questão, até passou direto, 39. Em um pomar são colhidas semanalmente apenas as frutas que já estão maduras. Dessa maneira, o dono de pomar percebeu que na primeira semana foram colhidas 1.000 unidades, 1.000 quilos, e que a cada semana havia uma queda de 5% na colheita. Queda de 5% quer dizer, então, 95%, que em números absolutos, 0,95. Então, não existe esse porcento aqui do lado. Então, Q igual a 0,95. Sendo assim, calcule a quantidade máxima de frutas que podem ser colhidas nesse pomar. Bom, isso aqui é uma soma infinita, porque a nossa razão é menor que 1. 1.000 dividido por 1 menos 0,95. Isso aqui é 1.000 dividido por 0,05. E é isso a gente faz na calculadora. 1.000 dividido por 0,05 dá 50.000 quilogramas de frutas. E assim a gente encerra a correção da nossa lista de exercícios.